Iluminai meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça o sono da morte, que meu inimigo não possa dizer: triunfei sobre ele. Salmo 12, versículo 4. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Está no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não imiteis os mestres da lei e os fariseus, esses que eram líderes religiosos do tempo de Jesus. Ao ouvir esse trecho do Evangelho, me lembro de um ditado popular muito conhecido: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na teoria uma coisa, mas na prática é outra. O discurso sempre é ótimo, mas as ações não são. Os fariseus, os mestres da lei, tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés, mas não a praticavam. De certo, apresentavam uma atitude incoerente. Que seria de nós se seguíssemos exemplos de pessoas assim? Jesus, meus irmãos, nos provoca a entender que caminhos devemos seguir e também a entender que atitudes são essas. As atitudes daqueles que nos representam muitas vezes querem que os outros façam aquilo que não fazem, não assumindo responsabilidades. Sempre querem estar em destaque, mas sempre sendo os primeiros. E qual o sentido de tudo isto? O mundo precisa de bons exemplos. Como é bom reconhecer Jesus, um exemplo, ter esta credibilidade, tê-lo como guia e enviado pelo Pai. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos zelo pelo servir, pelos ensinamentos do Senhor, se colocando mais e mais como servidores do que como servidos, se colocando humildemente, ao invés de serem, todos nós, sermos enaltecidos. Como diz na carta de São Paulo aos Efésios, sejamos, pois, imitadores de Cristo. Como filhos amados, ouçamos a sua palavra,
e vamos juntos praticá-la. Não podemos só viver de palavras, mas também que possamos requerer de nós mesmos todos os dias que pratiquemos aquilo que aprendemos, tanto do Senhor, mas sobretudo de Sua palavra. Agora que você sabe esta coisa, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Está no Evangelho de João, capítulo 13. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Com estas duas mensagens finais citadas do Novo Testamento, quero dizer: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia quero desejar muitas bênçãos, muita luz e paz pelo aniversário do meu irmão e amigo de caminhada e missão, o diácono Walter Luna. Aniversário também do nosso querido padre Sérgio Leite. Aniversário de Laurita, Mariana Tributino, Jefferson Warley, Franci, que trabalhou comigo, Isabelle Bessa, Solane, da comunidade São Judas Tadeu, Samuel Diogo e também pela passagem do aniversário de Rebeca Ramalho. Rezo pela vida de Larissa, uma criança que está necessitando de cuidados, ela lá do Aloísio Campos, também do jovem Daniel, por seus projetos e desejos, por Thomas Mamed, Ederaldo, seu Antônio, Dona Geisa e seu Inácio. Rezo por Dona Gilda, por Carla, por Dona Giselda, por Adriana, por Fátima Dantas, Laís Alane, Antônio, Carmita, Rogério, enfim, por todos os pedidos que diariamente e constantemente colocamos em oração junto ao Senhor. Queridos irmãos, possamos mais e mais render graças a Deus Pai que nos deu seu Filho unigênito, a palavra que se fez carne para ser o nosso alimento em nossa vida, e supliquemos Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Concedei-nos escutar com mais frequência a vossa palavra nesta quaresma, para louvarmos a Cristo nossa Páscoa com maior piedade e devoção na grande solenidade que se aproxima. Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Que o vosso Espírito Santo nos ensine e nos faça testemunhas da vossa verdade e bondade para animar os que vacilam e os que erram. Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Fazei-nos viver mais profundamente o mistério de Cristo e manifestá-lo mais claramente em nossa vida. Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Purificai e renovai a vossa igreja neste tempo de graça, para que ela proclame cada vez melhor a vossa vontade e a vossa salvação. Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, escutando algumas semanas anteriores, o Padre Rodolfo fez a seguinte oração e eu peço que você faça também neste dia de hoje. Senhor, se eu estiver errando, corrige-me. Senhor, se eu estiver perdido, guia-me. Senhor, se eu estiver querendo desistir, me dê forças. Cada um no silêncio de seu coração faz seu pedido e prece, se colocando diante dele, pedindo que seja guia, que corrija cada um de nós e que nos dê a força necessária para enfrentar o caminho que nos é designado. Faça a sua oração.
e juntos supliquemos. Que a palavra de Cristo habite em nossos corações. Oremos. Guardai, Senhor Deus, a vossa Igreja com a vossa constante proteção, e como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor, Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.